Eu quero, eu posso, eu vou conseguir. Bom dia em Boabas. Hoje vai dar tudo certo pra mim e pra você. Bom dia, bom dia, bom dia. Programa não recomendado para menores de 10 anos. Uma ótima manhã de quinta-feira para você sintonizado aqui nas ondas a 92,7 em Boabas. Mais informação, hoje 15 de maio de 2025, agora 9h39, o nosso Enfoco especial de hoje, né? Nós recebemos o Rômulo Camarano, que vai contar pra gente sobre a história do Minas Futebol Clube, que é o seu segundo livro, né, com o título Relato Histórico do Minas Futebol Clube, desde sua fundação em 15 de agosto de 1916 até os dias atuais. O Rômulo pretende apresentar as diferentes gerações de São João del Rei e região e a história de um dos clubes mais queridos da cidade. E pra gente saber mais detalhes sobre a publicação e o lançamento, nosso programa em Foco dessa quinta-feira recebe o senhor Rômulo Camarano. E quem quiser acompanhar essa reportagem além do rádio, Yane, fique à vontade para entrar lá no nosso YouTube, canal da Rádio Emboabas, é Rádio Emboabas Oficial, também ao vivo no Facebook com som e imagem, Rádio Emboabas, também na aba de podcast lá no nosso site, emboabas.com. Fique à vontade para ver e rever também essa entrevista por lá, Lucas. E a gente tá hoje, dia 15, é dia da família, né? Dia Internacional de Família. E para completar a nossa família em Boabas, também temos a presença do Sérgio Cavalieri, que está aqui nos abrilhantando, falando sobre o futebol amador de São João del Rei, né, Sérgio? Com certeza, viu? Futebol amador foi tudo em São João del Rei. O que nós temos hoje no futebol começa pelo futebol amador. Começou pelo futebol amador. Sim. Se nós temos um time hoje na Série B do Campeonato Brasileiro, a história dele, em sua maioria, passa pelo futebol amador. Com certeza passa por ele. E agora, pra gente começar, senhor Rômulo, um prazer imenso estar com o senhor aqui nos nossos estúdios. A gente queria que o senhor contasse como surgiu a ideia de escrever um livro sobre o Minas. Bom dia, amigos ouvintes da Emboaba. Eu me sinto muito orgulhoso de estar aqui com vocês e, inclusive, podendo, como você me pediu aí, para falar sobre o livro que a gente editou sobre o Minas. Escrevemos e editamos agora do Minas Futebol Clube. A finalidade, em princípio, era, em 2016, o Minas completaria 100 anos de existência. Então eu trabalhei muitos anos antes programando para ter esse relato. Mas, infelizmente, por alguns motivos, não foi possível que ele fosse editado. Agora o foi. A finalidade, como eu falei, era, primeiramente, tentar fazer com que o Minas seja lembrado, porque há alguns anos nós estamos um pouco afastados da realidade do Minas. O Minas nasceu futebol e o Minas está afastado do futebol. Não só o Minas, como a nossa comunidade, a não ser a SAF do Atlético, que está nos representando. Mas então a ideia foi essa, fazer com que alertasse as nossas administrações que não podem, mesmo que haja dificuldade financeira, é necessário que o Minas volte a participar. A gente lembra, alguns anos atrás era amadorismo, mas nós realizávamos competições, disputávamos regionais, inclusive preliávamos com o time de Belo Horizonte, até do Rio várias vezes. Então a gente não pode deixar, é o meu pensamento, como já estou com meus 91 anos, já estou fora do meio do prumo, mas olhando para o lado eu não vejo perspectiva. Então eu estou fazendo esse esforço para fazer com que alavanque de novo o esporte aqui na nossa cidade. E é muita história, né, para ser documentada. Como que foi esse processo de pesquisa, apuração para a criação e escritura, né, desse livro? Eu costumo dizer, eles me perguntam, como você fez isso, como você conseguiu isso? Eu costumo dizer, eu sou guarda-livros. O guarda-livros guarda documento. Quem guarda documento tem arquivo. Quem tem arquivo tem história. É o problema. Então foi com algum sacrifício. Porque eu, nesse livro, eu fiz diferente. Eu
peguei desde a história dos primeiros dias do Minas até os dias atuais. E para me facilitar acompanhar a evolução, eu dividi em 3 etapas. O Minas de 16 a 45, o Minas de 46 a 65, o Minas de 66 até 91. E a partir de 91, os dias atuais. Então, a pessoa, de acordo com a sua idade, com seus conhecimentos, ele vai, no livro, ele vai rapidamente no lugar que ele quer, para ver se o nome dele está lá, se fala alguma coisa. Se ele participou, né, dessa história, né, Holmes? Exatamente. Então, nesses períodos, em cada período eu tive os presidentes, os beneméritos, mineiros tradicionais, os times que jogaram, os jogos foram realizados. E você foi presidente do Minas por vários anos, né? 76 a fevereiro de 87. Foram 10 anos e 6 meses. De mandato como presidente do Minas. Como presidente do Minas. Além do futebol, muita parte social também o Minas promoveu. É outro detalhe importante. O Atlético e o Minas eram que alavancavam a parte social da cidade. O Atlético, quando o Minas criou em 58 o nosso Salão dos Espelhos, abafou o Atlético. De 58 até 80 e poucos, o Minas é que atendeu a comunidade. Era baile de debutantes, baile das mais 10, baile da cidade. Quer dizer, nós não deixávamos que se realizasse esses encontros. E a comunidade vivia. Para vocês terem uma ideia, quando o Salão do Espelho foi inaugurado, a repercussão foi quase que nacional. De Belo Horizonte, então, chamava Nicolau Neto, era um repórter muito famoso de do lá, estado de Minas. Era muito famoso. Uhum. Ele deu toda a ênfase à nossa inauguração. Para vocês terem uma ideia como foi chique, ali na frente do campo da sede do Minas, na esquina do Quibom, até a entrada do nosso salão, colocou-se às 6 horas da tarde um tapete vermelho, como se faz nos grandes acontecimentos. Nos Oscars da vida. Só os convidados é que passaram pelo tapete para subir na sede. Eu tinha 58, eu tinha 30 e poucos anos. Eu fui, a minha esposa, Ludinha, e o meu sogro, o seu Lauro Mazzoni, foram comigo. Os homens de smoke e as mulheres de longo. A Rádio Nacional é que veio e trouxe um conjunto para tocar. E o Miltinho, que era famoso na época, cantou no nosso baile. Uma coisa fantástica. Tá no livro essa história, Rom? Tá. Tudo por lá. E, gente, um parênteses aqui, que o Minas, então, foi fundado em 1916. Sendo, então, mais velho que o Cruzeiro, mais velho que São Paulo, que esses times aí que a gente vê por aí. E o Minas tem tanta história, mais história até, que esses times, nós fomos criados em 1916 por uma dissidência do Atlético. O Atlético era de 1909. Como é o Independente que o Sérgio participou, esses clubes foram criados para jogar futebol. Então, uma turma que gostava de jogar futebol fez o Atlético. Aí começou, só tinha o Atlético e um outro time que eu escrevo no livro, mas tradicionalmente era o Atlético. Tinha o Esparta naquela época? Não, ainda não, né? Esparta foi um pouquinho depois. Foi depois, né? Aí o Atlético começou a chegar a turma. Aí era 2 times só, o que passou de 22 jogadores começou a criar casa porque não tinha lugar de jogar. Aí fizeram o Minas. Então, o Minas e o Atlético são praticamente a mesma filosofia de criação. E aí foi o Minas. Futebol. Especificamente futebol. O senhor falou da dificuldade de reunir os documentos, né? E depois dos documentos reunidos, qual que foi a dificuldade para escrever? Selecionar o que ia para o livro, o que não ia, ou foi tudo para o livro? Não, tudo não poderia ir para o livro, porque havia alguma coisa repetitiva, né? Mas eu, como eu falei, eu selecionei, dando ênfase maior ao crescimento patrimonial. Porque eu costumo dizer, se você não tiver patrimônio, a entidade, a associação, ela não sobrevive. É sonho, ilusão, você ter alguma coisa que não tenha cobertura patrimonial. E o Minas, efetivamente, tem o seu patrimônio. Dentro da filosofia de nós, que viemos dirigindo Minas ao longo desses anos, sempre nos preocupamos. Infelizmente, tem uns que, em vez de crescer, vendem.
mas faz parte da vida, né? Cada um tem um modo de pensar. Mas o Minas, pelo patrimônio que tem, é um senhor patrimônio. O ginásio, por exemplo, é um ginásio muito acolhedor, muito bom, que a gente acrescentou mais recente. Ô Rômulo, você falou aí que as duas, Atlético e Minas, vieram do futebol, a criação do futebol. Especificamente. E como é que veio a realização do estádio João Lombardi lá na Biquinha? Como é que o Minas conseguiu? Não, o estádio João Lombardi em si foi da criação. Os fundadores alugaram o terreno, onde é o campo do Minas hoje. Eles alugaram. Depois conseguiram comprar um pedaço. Mais tarde, nos anos 30 e poucos, quase 40, o senhor João Lombardi, que estava chegando no Minas, ele comprou a frente. Aquela frente tem a Batia Maria ali, tem aquela quadra, aquela frente todinha o senhor João Lombardi comprou, porque o campo do Minas era virado. O gol era do lado das arquibancadas. Ah, tá. Então era o gol dos bambu, tinha do lado dos bambu, era um gol da arquibancada, para quem conhece. O bambu já dava o fundo de um gol. E aquela arquibancada do Atlético, que depois foi feito para os torcedores que viessem ao campo, era o outro gol. Era pequeno. Quando o senhor João comprou, fez-se o campo como está. Perfeito, aí aumentou a área. Aumentou a área. E essa parte, estádio João Lombardi, porque ele doou essa parte. Doou. Ah, ele comprou e doou ao Minas. O senhor Augusto Pena era o dono dos terrenos. E ele era um daqueles homens mais ou menos fechado para negócio e não ia vender por dinheiro nenhum. Mas ele era compadre do senhor João Lombardi e fez negócio. Perfeito. São histórias, né? Hein, Lucas? Já tá dando spoiler do livro. Então. Muito legal. Tá dando uma dica, 3 dias aqui se eu te falar do livro. Vamos lá, Lucas. E aí? Rômulo, fala um pouquinho também sobre a importância de preservar, então, essa história do Minas também para ser contada nessas novas gerações que às vezes também não tem tanto contato com o futebol amador assim, né? É isso que eu falo, inclusive, no livro. São várias finalidades, mas a menos importante, mas também faz parte das finalidades, é essa. Se nós não tivermos uma história para contar, daqui a pouco não tem aqueles sobreviventes do passado e vai acabar ninguém sabendo quem é o Minas, por que o Minas. Como já tivemos aí alguns clubes que nasceram, não tinham patrimônio e tal, foi ilusão, desapareceram. O Sérgio agora mesmo falou sobre o Esparta. Aqui em São João del Rei o futebol foi tão importante que nós tivemos o Colégio Santo Antônio, Ginásio Santo Antônio, tinha um clube, um time lá representando. Inclusive, eu cheguei a jogar no time do Esparta. Os estudantes jogavam, faziam o time. O regimento tinha um time chamado General Osório. Tudo isso já disputou futebol em São João del Rei. E falando sobre esse futebol tão histórico de São João del Rei, o pessoal tá voltando, né, com essa cultura do futebol amador. Ano passado a gente também cobriu, né, o título do social. O Minas, ano passado, não participou desse campeonato amador. Por isso que eu conheço mais um motivo do livro, é alertar que nós não podemos ficar. O Minas é um Minas, é muito importante. Nós já cedemos jogador para o Fluminense ser campeão no Rio. Edson, Arizo, Telê, o Arizo foi para o Botafogo. O Edson e o Telê foram para o Fluminense. Uhum. Então, você sabe se o social tem, então, essa vontade de retornar também ao Amador de São João? O Minas, perdão, tem vontade? Eu tô tentando incentivar o raciocínio da atual administração que arranje uma solução, porque a dificuldade, Minas e Atlético, algum tempo atrás, nós tínhamos o nosso futebol, mas nenhum jogador, tinha exceções, mas a grande maioria, para vestir a camisa do Minas ou do Atlético, estava caro. Era amador, mas era um amador marrom, como a gente falava. Todos ganhavam alguma coisa. E a gente queria ganhar do Atlético, o Atlético queria ganhar do Minas. Cada qual investiu mais para poder. Talvez esse tipo de negócio, né, veio diminuindo um pouco aquele gosto do futebol camisa. Acabou, né? Foi acabando.
Infelizmente é verdade. A vontade é de voltar a ver o futebol amador como amador, né, Rômulo? Como amador, né? Como foi? Nós tivemos regionais aí em Juiz de Fora, disputamos regional de Juiz de Fora. Inclusive o Minas foi vice-campeão sem perder para o Tupi. Nós empatamos com o Tupi aqui 1-1 e empatamos com o Tupi. Lá eles empataram com a gente, nós estávamos ganhando. Eu me lembro, eu estava narrando esse jogo, foi uma confusão danada. O juiz foi muito coagido, né, para poder dar aquele resultado. Estava correto? A torcida do esporte, do Tupi. Não é do esporte, Tupi vinha, foi chegando no campo do esporte. Foram chegando para cima de mim, o presidente da Liga de Juiz de Fora viu que eu estava embaraçado, mandou o policiamento ficar em meu redor. Aquele charme que só o amador tem, né, gente? Só amador tem. E agora, quanto ao lançamento do livro, que dia e horário vai ser aberto ao público? E também, já para emendar aqui, quem quiser adquirir o livro, como é que faz? Bom, o lançamento vai ser amanhã, dia 16, às 7 horas, no Salão dos Espelhos. E aberto? Eu não vou te dizer que não seja aberto. Aberto ele é. Porém, nós fizemos alguns convites mais ligado às famílias tradicionais do Minas, ex-presidentes, ex-beneméritos. Mas quem quiser ir lá, dará prazer em recebê-lo. E quem quiser adquirir o livro? A aquisição do livro, por incrível que pareça, até prova em contrário, ele não vai ser vendido. Ele vai ser dado. Por isso, em princípio, nós estamos mais ou menos preservando a família mineira, alguns desportistas, porque foram editados 500 livros. Então, nós temos preocupação em não sendo cobrado. Para dar distribuição. Mas quem sabe uma segunda edição para ficar à disposição, né, Romulo? Inclusive, o dia que teve aí, dia 21, o Aécio fez questão de me pedir. Eu quero um livro. Eu falei, deixa sair o lançamento, eu vou te encaminhar. Ele não vai estar aí. E agora, assim, pra gente fechar, uma pergunta aqui, tem uma rivalidade. Eu vou cutucar São João del Rei inteiro agora. A gente tá Atlético na Série B, o senhor escrevendo um livro do Minas, representando o Minas. Coração chega a bater mais forte pro Atlético ou a rivalidade ainda se mantém? A rivalidade existe, porém eu sou sanjoanense. É isso aí, maravilhoso. E como sanjoanense, eu desejo sorte. Eu acho que eles têm um raciocínio, o projeto deles lá, mas eu acho que é muito difícil, principalmente como a SAF do Atlético organizou-se. Se eles tivessem procurado até o próprio campo do Minas, o acesso, o número de esportistas presentes seria maior e com menos custo do que ele teve que fazer no campo do Atlético. Lá tinha muita casa em redor, eles tiveram que ir comprando. Então a SAF do Atlético, ela deve ter, eu não sei maiores detalhes, mas eu acho que o planejamento deles, se eles tivessem preocupado um pouquinho antes, talvez eles tivessem menos custos, podendo, inclusive, aplicar mais no plantel. Eu desejo, como sanjoanense, que seja feliz. E tá aí, nós estamos acompanhando, a rádio está acompanhando todo esse desenrolar do Atlético e torcendo também, Rômulo, para que o Amador volte. Nós fizemos aí uma cobertura do Amador, né? Ano passado, fizemos aí uma cobertura, né? Acompanhando, nosso repórter acompanhou todos os jogos. E a gente torce para que o Amador volte, que o Minas volte, que o Social, o Siderúrgica, o São Caetano. Eram 7 clubes, 7 clubes tradicionais aqui do futebol amador. Minas, Atlético, Social, América, Siderúrgica, São Caetano e Bonfim, né? Eram os times tradicionais do futebol amador de São João del Rei, assim como era o tradicional da segunda divisão. Divisão era segunda quente, divisão, nós tínhamos o Cruzeiro do Senhor dos Montes, o Guarani, né? O Juventus, outros times aí que da segunda divisão, até de Santa Cruz de Minas, aqui de Santa Cruz, né? O 15 de novembro, o próprio Santa Cruz. Então, era o futebol de segunda divisão e o futebol que levava a torcida no campo, né? Perfeito. Então, só relembrando, amanhã o lançamento no Salão dos Espelhos, o horário? 19 horas.
Então, aí o livro Relato Histórico do Minas Futebol Clube desde a sua fundação em 15 de agosto de 1916. Rômulo, muito obrigado pela sua presença. Sérgio também, muito obrigado pela presença. Agora 9h58. E Anne, quem quiser conferir essa entrevista muito bacana... É só digitar lá no YouTube Rádio Emboabas Oficial para conferir a entrevista completa em som e imagem. Também está disponível no nosso Facebook Rádio Emboabas, também na aba de podcasts no emboabas.com, Lucas. Agora 9h58, vem aí o Padre Reginaldo Manzotti. Muito obrigado pela sua audiência. Daqui a pouquinho a gente está de volta. A qualquer hora